Salve galerinha do canal Falando de Humanas, hoje eu, professor Marco, vou dar mais uma aula de história falando sobre formação das monarquias nacionais, complementando o assunto que começou lá com as mudanças na sociedade feudal, renascimento, reforma e contra-reforma e agora a formação dos estados nacionais. Acompanhe a gente que a aula tá super divertida, bora lá! Primeiramente, para falar da formação dos estados nacionais, a gente tem que entender que a Europa do século X ela não conhecia países ou estados como a gente conhece hoje. Essa questão de estados com leis e toda essa organização política ela surge a partir do século X, de acordo com alguns fatores que vão acontecer. Primeiro a gente tem que entender toda a conjuntura, tudo o que está acontecendo naquele momento. A gente já viu que a sociedade feudal começa a mudar a partir do século X. Aí vem o Renascimento, que já insere um monte de ideias diferentes dentro da cabeça das pessoas. A gente tem a burguesia que está se formando, nós temos as cruzadas e o enfraquecimento do poder da igreja, e nós temos um movimento de reforma e contra-reforma. Então tudo isso vai contribuir para que os estados nacionais comecem a se formar e os reis voltem a concentrar o poder na mão deles. Por quê? Vamos lembrar que os reis continuaram existindo durante a sociedade feudal. Eles não deixaram de existir, mas eles não tinham poder. Então agora a gente vai entender como que eles recuperam esse poder. Primeiro, a burguesia que está se formando, os comerciantes que estão enriquecendo, eles começam a se ver prejudicados com os senhores feudais. Porque o feudalismo atrapalhava o comércio. Seja com as inúmeras moedas que existiam, sejam pelos impostos, sejam pelas obrigações. Então, o sistema feudal era um empecilho para a burguesia e para o comércio. E aí, a burguesia vai achar uma solução. Quem é a solução? O rei. Vamos imaginar o seguinte. Se você tinha 10 feudos, com 10 moedas diferentes e 10 impostos diferentes, a partir do momento que você tem um rei que controla a região dos 10 feudos, você passa a ter uma moeda e um mesmo imposto, ou seja, facilita muito o comércio. Além disso, as cruzadas, lá que a igreja vai promover contra os infiéis, tentando reconquistar as terras santas, vão fazer com que os nobres também se aproximem dos reis, porque eles vão falir. Como assim eles vão falir? As cruzadas vão ser um fracasso e o rei vai ser uma chance do nobre conseguir se levantar, principalmente porque os reis vão conceder cargos ou ajudas militares aos nobres, além de controlar as revoltas camponesas que a gente já viu que acontecia, graças à peste negra ou a doenças, a produção agrícola insuficiente, etc, 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 etc. Mas além da burguesia, dos nobres, você tem os servos, os camponeses, que vão passar a ver o rei como defensor dos abusos da nobreza. Ou seja, o rei passa a ser o centro da defesa da burguesia, que quer se livrar dos impostos e das moedas dos feudos. A nobreza, que está interessada nos cargos e na ajuda para controlar os camponeses. E nos camponeses, que passam a ver o rei como defensor diante dos abusos da nobreza. Ou seja, o rei passa a ser o cara. Além disso, a igreja quer se livrar de todo aquele peso que ela tinha. E o rei também é ajudar disso. Por quê? Porque se você tem um rei, um reino e um estado estabelecido, você tem uma lei. E a igreja deixa de ser aquela que impõe a lei. Ou seja, a igreja se livra do peso de ter que julgar as pessoas. Isso é maravilhoso. Então o rei passa a ser o centro ou a solução do problema de todo mundo. E isso vai fazendo com que o rei vá se fortalecendo, criando posto único, uma moeda única e um exército profissional assalariado. Com o dinheiro de quem? Da burguesia, isso mesmo. Então a burguesia vai financiar o rei, para o rei conseguir se fortalecer e impor sua autoridade, coisa que ele não tinha durante o feudalismo. Então, agora a gente entendeu como a conjuntura, ou seja, como tudo vai acontecendo para que o rei possa voltar a ter o poder todo na mão dele. Beleza? Agora nós vamos ver
a formação das 4 principais monarquias europeias. As monarquias ibéricas, que é Portugal e Espanha, a Inglaterra e a França. Bora lá? As monarquias ibéricas elas se formam em um contexto bem diferente da monarquia inglesa e da monarquia francesa. Como assim? As monarquias ibéricas, ou Portugal e Espanha, que ocupam a Península Ibérica, elas se formam durante a chamada Guerra de Reconquista, que é a guerra de expulsão dos muçulmanos que estavam na Península Ibérica. Essa guerra de reconquista vai durar um bom tempo e vai fazer com que os cristãos, a partir do momento que eles vão expulsando os muçulmanos, eles vão criando reinos cristãos com a ajuda da igreja. Entre esses reinos que surge o reino de Leão, Castela, Aragão e Navarra. E, a partir do século IX, essa expulsão começa a ganhar mais força. Daí vai surgir os reinos de Portugal e Espanha. Portugal é o primeiro. No 11, o nobre Henrique de Borgonha ele ganha uma recompensa pelas lutas contra os árabes na Península Ibérica e ganha o tal do Condado Portucalense, uma área que seria de controle dele. Afonso Henrique, que é o seu filho, neto, bisneto, enfim, seu descendente, ele vai continuar combatendo os árabes e vai lutar pela independência do condado. E em 1139, ele se torna o primeiro rei da Espanha, se tornando totalmente independente dos reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Formou-se assim Portugal, o primeiro Estado moderno do mundo. Bom, já a formação da Espanha ela envolve outras coisas. Casamento, guerra, acordo, entre outras tantas. Para começar a entender a formação da Espanha, a gente precisa lembrar dos 4 reinos que existiam. Castela, Aragão, Navarra e Leão. Bom, Castela e Aragão lideravam a luta contra os árabes, contra os mouros na Península Ibérica, junto com o Condado Portucalense, que já era Portugal. Aragão e Castela tinham cidades portuárias movimentadas e uma burguesia próspera. Ou seja, tinha dinheiro, tinha poder e tinha um exército eficiente. Em 1469, muito tempo depois de Portugal se formar, o rei Fernando de Aragão se casa com a rainha Isabel de Castela. Ou seja, Aragão e Castela passam a ser um reino só. Em 1492, eles conquistam o território de Granada, que está na mão dos árabes, e completam a formação conquistando o território de Leão, formando a Espanha. É isso mesmo. Então, a Espanha se forma a partir praticamente do casamento e da conquista de territórios. Curiosamente e diferentemente das monarquias ibéricas, a monarquia inglesa se forma a partir do século XI também, com a conquista da região de hoje a Inglaterra pelo rei Guilherme. Ele se torna o primeiro rei da Inglaterra e obriga os senhores feudais a jurarem fidelidade a ele. Proíbe guerras entre a nobreza e assim consegue controlar o poder basicamente em suas mãos. Seu sucessor, o Henrique II, ele vai acelerar esse processo de unificação do poder, criando um tribunal real para julgar os casos de infidelidade. Porém, nesse meio tempo, começa uma guerra entre a Inglaterra e a França. E em 1199, o rei João, apelidado de João Sem Terra, continuando a guerra contra a França, ele vai perder essa guerra. E ele vai perder imensas quantidades de terra onde hoje é a França. Por isso o apelido dele de João Sem Terra. Só lembrando que quem começa essa guerra não é o João, e sim o seu irmão Ricardo Coração de Leão. Por que esses apelidos? Porque era comum Coração de Leão por ser valente, João Sem Terra porque ele perdeu as terras. E o João perdeu as terras, estava na guerra. E para cobrir os gastos de guerra, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar os impostos para sustentar esse exército, o que vai desagradar muito a burguesia e vai obrigar o João a assinar a Carta Magna, ou a Constituição, em 1215.
O rei Henrique III, sucessor do João, ele vai estabelecer a criação de novos impostos, o que vai gerar uma revolta maior ainda. E ele vai se ver obrigado a negociar com a burguesia a divisão do poder, criando o parlamento em 1265, formando o Estado inglês e a divisão do poder entre parlamento e monarquia. Assim como a monarquia inglesa, a monarquia francesa também tem um começo um pouco diferente das monarquias ibéricas. Primeiro, o rei Filipe Augusto foi o primeiro rei da França, e ele vai conquistar feudos, vai se casar por interesse, vai ganhar terras com a ajuda do exército profissional, e isso vai fazer com que ele concentre o poder na mão dele. Seu sucessor, Luís IX, vai continuar a centralização de poder e vai submeter todo mundo, inclusive os nobres, a um tribunal do rei, ou um tribunal real. Isso fazia com que ele tivesse o poder na mão dele. Filipe IV, o Belo, olha os apelidos, vai exigir que o clero também pagasse imposto. E o Papa não gostou muito não. E com a recusa do Papa, o rei Filipe o Belo vai convocar os Estados Gerais e vai fazer valer a sua decisão. Quem eram os Estados Gerais? Representantes da nobreza, da burguesia e do clero. A nobreza e a burguesia votaram a favor do rei, o clero contra, ou seja, venceu a decisão e o clero passou a pagar imposto. Mas nesse meio tempo acontece a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, mas de 1337 até 1453. Que foi um conflito armado justamente pela região dos Flandres, que era as terras que o João Sem Terra perdeu. Com a vitória da França, ele forma a fronteira, consolida o Estado francês e forma o Estado francês. Ou seja, com a vitória da Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, ele forma as fronteiras da França e impõe o seu poder, que já estava concentrado na mão dele há muito tempo. E foram só essas monarquias que vão se formar? Óbvio que não, né? Várias outras vão se formar depois. Mas as 4 principais são Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Na próxima aula nós vamos ver sobre mercantilismo, absolutismo e grandes navegações. E vamos ver como Portugal se torna o país mais poderoso do mundo e pioneiro na descoberta de novos caminhos marítimos. Certo? Essa foi a aula de hoje. Beijos do titio. Não se esqueçam que todo o conteúdo está no www.educandomais.com. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e até a próxima aula. Beijos!